Olá pessoal, vamos de mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. O Palmeiras já iniciou a preparação para o segundo jogo diante do River Plate pelas quartas de final da Copa Libertadores de 2025. A partida acontece na quarta-feira no Allianz Parque. Na ida, o Alviverde venceu pelo placar de 2-1, gols de Gustavo Gomes e Vitor Roque. O Alviverde construiu um resultado positivo no estádio Monumental de Núñez, possui a vantagem para o compromisso no Allianz Parque. Em contrapartida, Marcelo Gallardo está de olho para o confronto. Após a derrota do River Plate para o Atlético Tucumã, Marcelo Gallardo foi questionado sobre a segunda partida contra o Palmeiras. O treinador deixou claro que, apesar do resultado dentro de casa, a equipe tem condições de reverter e conquistar a classificação. Uma boa partida nos dará uma chance. É um gol de diferença. Temos que pensar nisso, que é possível e que a diferença é de um gol. Vamos jogar como deve ser, com a determinação que precisamos, iniciou o treinador. Inclusive, Marcelo Gallardo falou sobre o gramado do Allianz Parque. É um gramado diferente, mas já jogamos lá antes. Sabemos o que vamos enfrentar. Quem jogou lá sabe que é um gramado rápido e que não estamos acostumados a jogar, mas isso não vai atrapalhar nossa preparação. É um gol de diferença. Temos que pensar nisso, que é possível e que a diferença é de um gol. Vamos jogar como deve ser, com a determinação que precisamos, iniciou o treinador. Que o seu, um dos grandes candidatos, vem mostrando ser uma das grandes potências da América do Sul. Na academia de futebol, Abel Ferreira conta com quase todo o elenco à disposição para o segundo jogo da Libertadores. No departamento médico, apenas Paulinho segue em recuperação de um processo cirúrgico. No Bola VIP Brasil, os torcedores palmeirenses acompanham a cobertura completa para o compromisso, informações de ambas as equipes. Além disso, tudo de melhor aconteceu no pós-jogo. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. Contratações... Aqui, ser mais uma dessas pessoas realmente é uma honra. Já são quantos anos de jornalismo esportivo, Razan? Desde 2009, trabalhando todos os dias com isso, então 16 anos praticamente. 16 anos, pegamos coberturas juntas no São Paulo, não é? 6 treinamentos por aí, né? São Paulo, Palmeiras. E agora migrou para o lado da locução esportiva, da narração. Com essa voz não tinha como ficar fora, viu, Razan? Gentileza do amigo, claro, você em casa pode inclusive curtir os jogos dessa semana das voltas das quartas de finais da Libertadores e da Sul-Americana. Tem São Paulo precisando virar a parada na quinta-feira, jogo exclusivo. Terça-feira eu narro inclusive o Fluminense, então tem boas coisas essa semana agora de voltas das competições sul-americanas. Legal, bem-vindo, sinta-se em casa, esse é o clima do Mesa Redonda, a gente abraça os amigos jornalistas, é sempre um prazer receber essa rapaziada com a gente para trocar ideia, né? Comigo, com a Michele, com o Miller, Chico, Alex, com o Paulo que está de férias e com você que está em casa. E esse outro convidado, esse aí então, esse tem história, esse é da resenha, meu amigo, nosso amigo Luiz Andreoli, grande Andreoli. Toda vez que o Andreoli está com a gente aqui é sempre um grande barato, é uma alegria. E tem o que a gente mais gosta, Andreoli, é polêmica. Boa noite a todos os amigos de casa. É uma honra sempre estar aqui no Mesa Redonda, o programa mais tradicional da televisão brasileira de esporte. Eu falo sempre isso e do lado de tantos amigos que eu gosto tanto, né? Como o Alex, agora o Marcelo, o Chico, o Miller, a Michele, que eu adoro, e você. Então, para mim, é sempre um prazer imenso participar aqui do nosso Mesa Redonda. Falei nós porque faz parte da vida de Claro, claro. É isso aí. De todos nós. Você já sentiu como é que está o clima, como é que está o astral no Mesa Redonda? Alex, hoje o Paulo Sérgio está em férias, merecidas férias. E todo domingo a gente começa com o Paulo Sérgio. Como é que está o seu sorriso? Como o Paulo não está aqui hoje, Alex Miller, como está o seu sorriso hoje? Olha só, o Palmeiras por pontos perdidos, para mim é o novo líder do campeonato. Não é para você, pela matemática. É isso, é para deixar claro, né? Ou seja, o Vasco roubou pontos do Flamengo, o Palmeiras nos 2 últimos jogos pelo Brasileiro fez 8 gols, Palmeiras está voando e o Alex está com... Boa noite, Alex. Boa noite, Osmar Garrafa. Uma alegria estar ao lado de Luiz Andreoli. Eu tomava uma madeira na minha caminha com a minha mãe. Ele falou que ia dizer isso no camarim. Ele saiu e falou que e assistia ao Globo Esporte, né? Com o Luiz Andreoli. Pô, você de mamadeira já assistia? Você já tinha esse discernimento? Ele mamou até os 15 anos. Era uma alegria. Precisa ver quanto tempo até ele mamou. Mas um grande amigo, Luiz Andreoli, fantástico, competente e faz parte da história do jornalismo esportivo do Brasil, né? Razan, já fizemos jogos juntos, inclusive, já comentei jogo com o Razan, foi muito legal, uma experiência maravilhosa.
bem-vindo, uma alegria também. Grande Chico, daqui a pouco. Ah, Chico, eu vou te pegar daqui a pouco. Daqui a pouco eu pego o Chico Lang. Espera que tenha volta. Espera Por falar em Chico Lang, daqui a pouco. Acho que o sorriso não será igual ao do Alex Miller. Boa noite, Chico Lang. Boa noite. Não tem motivo nenhum para sorrir. Nenhum. Tá certo, é verdade. O Corinthians perdeu do Absolutamente esporte. nenhum. O Corinthians perdeu do esporte, a gente vai falar muito desse Corinthians, né, Chicão? Vitinho, Bidon, tá tudo isso rodando na minha cabeça, tá me dando náusea. Ih, rapaz, você já sentiu como é que tá o Chico? Como é que tá o Chico? O jogador, então, só pensa na quinta-feira. Como jogou bola. Como é bom ter Miller aqui. Miller, quinta-feira, São Paulo, daqui a pouco a gente vai falar, obviamente, do Sansão, não é? Mas quinta-feira é LDU. São Paulo precisa de 3 gols para passar a próxima fase ou 2 gols de diferença contra a LDU para chegar à próxima fase da Libertadores. Dá ainda para o São Paulo, Miller? Boa noite, Garrafa. Boa noite. Sem dúvida nenhuma dá, né? 50 mil, 60 mil torcedores são paulinos estarão na quinta-feira no Morumbi e a expectativa é que o São Paulo, sem dúvida nenhuma, se classifique. É difícil porque a LDU tem uma boa vantagem, mas o tricolor dentro de casa faz a diferença. A gente vai discutir muito sobre isso e estou acreditando também no São Paulo. E você sabe que você não fica fora dessa festa, dessa resenha. E já de imediato a gente já aciona a Michele Janela, porque temos presentes para você e também a enquete. Boa noite, Michele. Boa noite, Osmar Garrafa. Boa noite para você que está em casa curtindo Mesa Redonda Futebol Debate. Ó, hoje tem um monte de presentão muito legal para você. Você vai entrar no nosso Instagram, @MesaRedondaTV. Tem a foto do nosso querido Luiz Andreoli lá. Você vai comentar na foto do Andreoli dizendo qual dos presentes você quer. Coloca seu nome e seu bairro e eu vou conversar com você através das mensagens do Instagram, tá certo? Então tem que ficar ligado. Tá bom? Então vamos lá, primeiro presente da noite, um livro da Vila Maria ao Morumbi, do Morumbi para o Mundo, do nosso querido amigo Carlos Caboclo, e mais essa camisa lindíssima pro torcedor aí do setembro, sexta-feira aqui no Teatro André Silvestre. 35 mil pessoas no Chiqueiro para empurrar o porco contra o Fortaleza, tricolor de aço do Hermanito Palermo, afundado na zona da confusão, cuidado. Verdão vestido de seleção canarinho no retorno do Portuga Abel Ferreira, que andou suspenso para variar. Eu tava com saudade de você, Abel. Boa noite, Abel. Silvestre da Gazeta. Voltei, mas por uma noite só. Sentiu minha falta? Muita. Vamos ao que interessa? O seu Palmeiras, Abel, que briga por títulos, se deu ao luxo de poupar quase todo mundo sábado para entrar com força máxima quarta na Liberta. A peleja estava só esquentando quando Facundo Torres entortou a marcação e tomou um rapa na área. O juizão mandou avisar: segue o jogo! E seguiu por mais alguns segundinhos, até que o VAR entrou em cena para salvar a pele do homem do apito. Pênalti. Rafael Veiga firme tirou o goleiro da foto, abrindo o placar. Mais um do maior goleador do Allianz Parque. Não conheço nenhum jogador que só acertou. Eu já acertei em momentos decisivos, já errei em momentos decisivos. Mas é isso, acho que um grande jogador tem que ali se mostrar presente nesses momentos, né? Boa, Veiga! E editor, dá para avançar o relógio para os 22 do primeiro tempo, por favor? Acelera aí. Isso, parou, obrigado. Se liga nas defesas do Everton. No terceiro rebote não deu para segurar. Seria pedir demais, né? Lucas Crispim não passou vontade, 1-1. Um pouquinho depois do empate, o Everton fez de tudo para evitar a virada e conseguiu brecar o Breno Lopes, que até outro dia era coleguinha dele no Parmeira. Era. Etapa final, blitz do Palmeiras. Sousa, não pode perder uma chance dessa, né, meu garoto? Alain soltou o pé, que canhotaça. Goleiro bom também tem que ter sorte, e o Elton teve. Olha essa jogada. Entrou, não entrou, foi na linha, pro árbitro de vídeo, não foi gol. Água mole em pedra dura, tanto bate até que furar não furou, mas estufou bonito a rede. Sousa, agora sim. Vitor Roque e Flaco Lopes saíram do banco para acabar com a brincadeira. Arrancaram aquele gostoso da galera.
Já com a cavalaria em campo, Andréas Pereira tocou e recebeu do Felipe Anderson. Pimba caixa! O primeiro dele no Palestra. Mais um. Andréas Pereira repetiu a dose. E um abraço, fecha a tampa, Porco 4-1, invencibilidade aumentando, 11 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro e o nível do time subindo. Não há segredo nenhum. É preciso ter vontade. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. É quarta-feira, Brasileirão, vira a página. Foco total na Libertadores, quarta-feira aqui no Allianz Parque. O Palmeiras recebe o River Plate, vale vaga na semifinal. Palmeiras joga pelo empate e nada de tomar o susto que tomou em 2021. Meteu 3 lá, tomou de 2 aqui e passou raspando. Se a história se vai repetir ou não, não sei. Essa não é a minha preocupação. Eu não vivo com o passado. O passado para mim são experiências, aprendizados. Tá aí o Abel Ferreira, o Silvestre mostrando como foi esse Palmeiras 4-1. Começou com o time praticamente em reservas, né, Alex? Começou com o time reserva. Todo reserva. Não teve um primeiro tempo tão satisfatório, virou com 1-1. E aí, aos poucos, o Abel foi mexendo no time e o Palmeiras buscou mais uma vitória por 4 gols. Já tinha vencido o Internacional semana passada por 4. Venceu agora por 4 de novo. Aliás, acaba de cair, atenção, acaba de cair mais um técnico no Campeonato Brasileiro. O Roger, que já tinha tomado uma sapatada contra o Palmeiras no último final de semana, pelo Internacional, hoje perdeu para o Grêmio e acaba de ser demitido. Mais uma baixa em relação a técnicos no Campeonato Brasileiro. Mas o Palmeiras, nos 2 jogos pelo campeonato, nos 2 últimos pelo Brasileirão, e vem com vitória do River, né, pela Libertadores, no meio, fez 8 gols, Alex. Uma partida ontem impecável do Palmeiras com o show de Andréas Pereira. Pois é, o primeiro tempo com o time todo reserva, né? Só o Everton como titular, os 10 da linha, jogadores que normalmente ficam no banco. O começo foi bom, o Palmeiras apertou, pressionou, tanto é que fez 1-0 rápido, com o pênalti sofrido pelo Facundo. Foi pênalti, Alex? Foi pênalti? E o árbitro, na cara dele, teve coragem de não marcar. E no VAR foi até constrangedor, porque ele ficou lá 10 segundos no VAR para olhar. Voltou e deu. Ele vê essa imagem aí. Imagina, cara. Não tem como não ser isso aí, Pedro. Vamos olhar a imagem, ó. O cara... não sei não, hein? Na hora no VAR da dificuldade falando assim, se jogou, buscou o contato, não foi nada. Na hora que ele tá vendo o olho no olho. Só pra gente não banalizar a polêmica, o próprio zagueiro do Fortaleza, o Sacha da entrevista, o próprio Sacha falou depois do jogo que foi pênalti. Então, ele falou, não significa que foi ou não. Tudo bem. Ele assume a responsabilidade de ter feito o pênalti. O Palmeiras, quando entram os titulares no segundo tempo, sobra assim em campo. Felipe Anderson, Andréas Pereira, o Vitor Roque, o Flaco Lopes toma conta do jogo. Sim. E o Andréas é impressionante. Se um diretor tivesse escrito esse roteiro, não iam dizer que era muito forçado, né? Porque ele faz o primeiro gol dele pelo Palmeiras com o Daverson do outro lado, que foi protagonista da final da Libertadores em 21, Sim. Flamengo e Palmeiras. O Daverson aproveita a falha do Andréas, faz o gol do título do Palmeiras. E o primeiro gol dele pelo Palmeiras agora é com o Daverson do outro lado. Acho que o primeiro gol. Para esquecer o passado, né? Uma atuação para esquecer o passado. Mas o primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras foi o do Daverson. Exato. Não é? Foi o do Daverson. Agora, o pessoal brinca que é o primeiro jogador que já chegou como ídolo. Pra gente não perder o time, já que o Razan levantou a bola, põe pra gente o lance aí, já do pênalti, aí eu já quero ouvir. Eu acho falar, assim, a Michele falou do brigadeiro, né, que a gente vai ganhar no final, né? Se eu fosse uma fábrica de chocolate, eu contratava o Palmeiras para fazer, né? Porque é uma fábrica de chocolate, né? Ele pode entrar com o time reserva, pode entrar com os caras que passam por lá. O que ele botar em campo vai lá e massacra. O primeiro tempo contra o River e ontem o segundo tempo, se juntar as duas coisas, é a perfeição do futebol. Sim, o detalhe é esse, né? O Abel correu um certo risco, mas um risco calculado, de colocar os reservas todos no primeiro tempo. E aí o Fortaleza, depois que tomou o gol, em vez de sentir o primeiro do Palmeiras, foi pra cima, empatou. E o Everton, que as pessoas gostam de pegar no pé, ele foi fundamental para essa vitória de ontem, tá? O Everton fez pelo menos 2 grandes defesas, evitando a virada do Fortaleza. E depois do segundo tempo, aí tudo bem. Ele ficou mais calmo, assistiu ao jogo. O que o Abel tem é uma certeza absoluta que quando ele mexe, o time reage. Isso ele tem absoluta. E também ele fica bravo sempre no final da entrevista. Ontem, 4-1, ele estava bravo de novo. E outra coisa. O que acontece com ele. Essa história de colocou o time reserva, Palmeiras e Flamengo, quando entram com equipes reservas, o Palmeiras tem esses 2 times, entre aspas, ou um time meio,
não é? O Flamengo também, justamente para esses momentos. E aí não dá para discutir, construiu a vitória. Do Flamengo nos 2 títulos. Certamente. Porque, tudo bem, tem River agora, é jogo duro. O Flamengo tem Estudiantes, é jogo duro. Mas se caso vier as 2 equipes classificadas, Libertadores e Brasileiro, é o Palmeiras, pode ser ou não? O que você pensa, Marília, Quesada e também Godoy? Acho que a gente tem visto isso desde 2016, né? Quando um não é a pedra, o outro é o sapato. Quando um é o sapato, o outro é a pedra. Têm sido protagonistas ambos do futebol brasileiro há muito tempo, com uma outra exceção, como foi o Botafogo ano passado, como foi o Galo há 4 anos. Mas acho que além de ser cada um deles ter sempre a sombra do outro, o Flamengo no momento empate e o Palmeiras ganhou ontem, tem o Cruzeiro, que joga hoje ainda com o Bragantino, também é um time que vai se valer de um calendário mais aberto para os jogos de Campeonato Brasileiro. Acho que passando os 2 à semifinal da Libertadores, Neto, de qualquer forma, o Palmeiras tem uma perna mais difícil na semifinal. O Flamengo enfrentaria ou Vélez ou Racing, provavelmente o Racing, que já venceu fora de casa o primeiro jogo por 1-0, e o Palmeiras terá ou o São Paulo ou a LDU na altitude. E tem uma pegadinha. O jogo da véspera do começo da semifinal de Copa Libertadores no domingo é um Palmeiras e Flamengo. Aliás, Flamengo e Palmeiras no Maracanã, sendo que o Flamengo vai receber qualquer um dos adversários, o Flamengo faz o primeiro jogo em casa, e o Palmeiras vai ter que ir ou à altitude, se for a LDU, ou jogar no Morumbi. Então, o Palmeiras vai jogar às vésperas de uma semifinal da Libertadores, se der tudo parecido aí com o primeiro e o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, fora de casa e, eventualmente, tendo que tirar uma diferença. O Quesada, o Palmeiras pode ser essa pedra do sapato em relação ao Flamengo ou o Flamengo? Acho que os 2, né? Os 2, Acho que essa é uma bela definição, Neto. Eu acho que são os 2 melhores times do Brasil. Você me convenceu... Acho que sul-americano, velho. Sul-americano, Você me convenceu nos últimos dias. Acho que é melhor que o Boca, é melhor que o River, é melhor que o Vélez. Não dá nem pra é melhor que o discutir, LDU, é melhor que o São Paulo, o Flamengo e o Palmeiras. São os melhores times que a gente tem sul-americano, velho. Você me convenceu um dia desses aí a também acreditar que o Cruzeiro possa brigar até o final. Se o Cruzeiro ganhar do Bragantino hoje 8,5, vai para 50 pontos. Eu coloco o Cruzeiro como a terceira força. Verdade. Mas assim, esse jogo que a Marília lembra é 29ª rodada no Maracanã, né? Isso. Flamengo e Palmeiras. Ainda faltarão 9 rodadas para o encerramento do campeonato. Mas, como algo simbólico, se o Palmeiras conseguir vencer o Flamengo no Maracanã... Que perdeu aqui, né? Exato. Perdeu aqui em São Paulo. Exato. Perdemos em casa, né, com o pensamento palmeirense, mas vamos lá no Maracanã e ganhamos do Flamengo. Mesmo assim, vai ter muita coisa para rolar, mas é uma diferença de pontos que, como se fosse eleição, agora, 2 pontos para cima, 2 pontos para baixo. Por exemplo, como é que está a classificação? Nesse momento está 1 ponto, está 2 pontos de diferença, porque o Flamengo está empatando e o Palmeiras venceu ontem. Só que o Palmeiras tem um jogo a menos, né? Em relação ao Flamengo, tem um jogo a menos, que é contra o Santos, né? É contra o Santos. Em relação ao Flamengo, é contra o Santos. Em relação ao Cruzeiro, ele tem 2 jogos a menos, que é o Juventude e o... Tudo bem, mas o Palmeiras, nesse momento, está com 2 pontos a menos só que o Flamengo. Qual a ideia que você tem, Godoy? Oscar Roberto Godoy? Isso se o Vasco não ganhar, né? O Inter fez 2-1, tá ganhando. Tá 2-1 contra o Grêmio. 2-1. Em relação ao Campeonato Brasileiro, nós vamos ficar sempre tendo essa expectativa, dependendo sempre do resultado da rodada. Ao término de cada rodada, o que aconteceu até chegar ao confronto entre eles. O confronto pode ser muito importante, como pode não significar nada. Eu acredito que o confronto direto, no momento do confronto direto, será muito importante, que eles estarão próximos na pontuação. Agora, em relação à Libertadores, jogar contra argentinos não é fácil, independentemente da qualidade. Os caras são chatos, né? Você viu? O Independiente deu pressão na arbitragem no Maracanã. No Maracanã, irmão. No Maracanã pressionaram a arbitragem. Agora você imagina lá, se eles estiverem com a vantagem mínima que seja. Então, é complicado e nem sempre o fator investimento, qualidade coletiva e individual sobrepõe a garra e a catimba do argentino. E tem uma coisa também, Godoy. A Conmebol está fazendo um esforço para ter um time argentino para disputar o título, pelo menos do que eu vi da arbitragem contra o Flamengo, é uma coisa incrível. Então, o Palmeiras que não fica esperto contra o River e o Flamengo que não fica esperto também contra a equipe do Independiente. Estudiantes. Fica esperto, senão a arbitragem... Não a arbitragem, eu acho que tudo mas a arbitragem sul-americana é muito conivente. O comportamento é muito conivente com o antijogo.
É muito conivente com o antijogo, cara. Se você cronometrar, dá uma perda de tempo enorme. Não tenho dúvida. Deixa eu chamar. Quer falar, Marília? Não, eu só ia trazer um contraponto, porque favor. obviamente o que aconteceu com o Flamengo, não à toa o cartão foi removido, né? Abre um precedente enorme, apesar de achar que o cartão do Plata naquele lance realmente foi absurdo. O cartão não foi removido, foi anulada a punição. A punição, exato, abre um precedente bastante importante, porque o que mais acontece aqui é cartão que não deveria acontecer. Mas eu só queria dar um contraponto, porque, por acaso, em outro CNPJ, eu fiz 2 jogos esse meio de semana, um de Libertadores e um de Sul-Americana com arbitragem brasileira. Racing e Vélez, aliás, Vélez e Racing, no estádio do Vélez, foi apitado por Wilton Pereira Sampaio. Ele não vai passar férias na Argentina nunca mais. Verdade, Maria. Porque foi um horror completo. E aí, na quinta-feira, um jogo de Sul-Americana que foi apitado pelo Ramon Abate Abel, Alianza Lima e Universidade do Chile também. Foi. No Peru, ele não volta. Então, são os dois considerados. Os dois. Foi duríssimo. Foram pro Mundial de Clubes, cara. Não pode Vamos lá, então. Mal. Quando surge aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Primeiro vídeo desta segunda-feira, trazendo as primeiras informações desta manhã do nosso Verdão para você que nos acompanha. E como sempre peço para você que está chegando, já deixa aquele like aí para fortalecer. Se tiver pelo celular, hypa nosso vídeo, tá? Vai aparecer o hypar aí, é importante também que você dê a sua pontuação para nós, certo? Se inscreva, caso você ainda não seja inscrito, é aqui embaixo, totalmente gratuito, você não paga nada, e ative o sininho das notificações em todas as notificações, para não perder nenhum conteúdo. E também peço, claro, para você que puder e quiser fortalecer ainda mais, compartilhe esse vídeo com um amigo seu palmeirense, joga nos grupos de palmeirense do WhatsApp, para dessa forma dar oportunidade de quem ainda não conhece o canal, de vir conhecer nossa resenha. E muito obrigado aí aos novos inscritos, rapaziada que vem chegando, dando essa moral pra gente, tá? Tamo junto, os membros do canal, quem acompanha a gente desde o início do projeto. Falta pouco, rapaziada, pra gente chegar aí a 87 mil inscritos. Quem sabe hoje a gente consiga. Conto com a sua ajuda aí, né? Deixa a sua inscrição, compartilha aí nosso vídeo com um amigo, pede pra se inscrever aqui, tá bom? Vamos ver se a gente consegue aí essa marca ainda hoje. Bom, família, o Palmeiras tem em 2025 sua melhor campanha de brasileiro nos pontos corridos. É o único a 11 jogos invicto e soma 6 vitórias seguidas como mandante. O Verdão realmente tá bem, né? Engatou aí uma sequência boa no Campeonato Brasileiro. Na Libertadores, então, nem se fala, né? E aí a gente ainda fica, né, com aquela... A gente fica se perguntando, né, como é que o Palmeiras perdeu o Campeonato Paulista pro Corinthians e como que fomos eliminados da Copa do Brasil também pro Corinthians. Vocês viram ontem o Corinthians perdendo pro Sport? O Sport é o último ou antepenúltimo do Campeonato Brasileiro? Se eu não me engano, acho que eles são o último, né? Me ajudem aí. Pior time, eu acho, do Campeonato Brasileiro. Perderam lá, de 1-0. É brincadeira, cara. É brincadeira. Os caras deram a vida pra, né, nos clássicos aí, pra não perder do Palmeiras. Como que nós conseguimos ser eliminados por esses caras? Eu ainda fico me perguntando. Mas enfim, a gente destaca aqui, né, esses bons números aí do Verdão em 2025, principalmente, tá, em Campeonato Brasileiro, né, no Campeonato Brasileiro, assim dizendo. E ontem o nosso elenco se reapresentou, domingão foi de trabalho aí na academia de futebol. Palmeiras já iniciou a preparação para o duelo de quarta-feira contra o River Plate. Os caras lá estão acreditando na virada, né? O clima lá no River não tá dos melhores. Perderam para o Palmeiras na Libertadores e perderam o final de semana no Campeonato Argentino. Então eles vão vir daquele jeito, né? Daquele jeito na quarta-feira. Vamos ficar muito atentos também com a arbitragem. E o Palmeiras não pode vacilar um segundo.
Esses jogos não dá para vacilar um segundo. E sempre de olho aí, espertos com a arbitragem, né? Bom, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na partida contra o Fortaleza seguiram um cronograma de trabalho regenerativo na sala de recovery e neurociência do Centro de Excelência. O restante do elenco trabalhou no gramado em uma atividade técnico-tática de enfrentamento nos terços finais do campo em um jogo em campo reduzido. Kelvin seguiu na parte interna e trabalhou sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance. Esse é dúvida, hein? Esse preocupa para quarta-feira. Vamos ver se hoje vai participar do treino, né? O Palmeiras o Abel que vai fazer mais 2 atividades aí com o elenco para definir a equipe. Na quarta-feira, dia do jogo, pela manhã, deve fazer um trabalho com pouca carga, mas aí já com o time definido, tá? Então, desculpa, temos hoje e amanhã para o Abel definir a equipe e ver como é que o Kelvin, se ele vai evoluir, né? Como é que vai ser aí toda essa situação do lateral direito. Tem uma diferença do Kelvin pro Giai, mas o Giai fez um bom jogo aí contra o Fortaleza. O problema é quando o Giai quer evoluir, né? Quer cair para dentro, quer ir pro meio, aí erra alguns passes bestas, acaba armando o contra-ataque pro adversário. E nesse jogo a gente não pode fazer o que os caras querem. O River vai querer estar com a bola, né? A todo momento, creio que eles vão marcar pressão, né? Eles vão se atirar, creio eu, na quarta-feira. E quando o Palmeiras tiver a bola, principalmente lá no seu campo de ataque, é não errar. O Giai acaba errando alguns passes bobos que, né, armam um contra-ataque ali pro adversário. E há uma diferença também, né, com todo respeito ao Fortaleza, mas há uma diferença do Fortaleza pro River Plate, né? O River Plate é um time com mais qualidade do que o Fortaleza. Vamos ver aí como é que vai ser essa evolução aí, se vamos ter a evolução do Kelvin nesses próximos dias, tá bom? Flamengo e Vasco empataram em 1-1 ontem no Maracanã. Que rodada boa, né, para nós, torcedores palmeirenses, né? Que rodada legal, apesar da vitória do Cruzeiro, né, em cima do Bragantino de virada. Mas, pô, o Flamengo empatando aí, Palmeiras só depende de si, né, para ser líder do Campeonato Brasileiro. Flamengo empatando com o Vasco, 1-1. Corinthians perdendo do Sport. Caramba, que rodada. E infelizmente o Cruzeiro venceu, né, o Bragantino, mas o Palmeiras tem 2 jogos a menos que o Cruzeiro. Com o empate do Flamengo e Vasco, a diferença diminuiu aí para 2 pontos, tá, do Clube Carioca para o Palmeiras, que tem um jogo a menos ainda que o Flamengo. Flamengo, então, foi a 51 pontos. Cruzeiro, 50 com a vitória em cima do Bragantino. Aliás, o gol do Bragantino, né? O Bragantino saiu na frente. Um golaço do John, hein? Que golaço do John, chapada no ângulo ali do Cássio. Mas o Bragantino não conseguiu segurar, não conseguiu ampliar e tomou a virada. Cruzeiro, 50 pontos e o Palmeiras, 49 pontos. Ou seja, o Verdão depende só dele aí para se tornar líder do Brasileirão. E ainda temos o jogo lá no Maracanã. Ainda temos o jogo aí, o confronto direto, né, contra o Flamengo lá no Maracanã. Bom, voltando aí a falar de River Plate, de Libertadores, Palmeiras tem um problema aí, tá? Tentar quebrar um tabu aí, um jejum, né? Um jejum de 7 jogos sem vencer em mata-mata na competição continental no Allianz Parque. A última vitória do Palmeiras foi nas oitavas de final de 2022, quando venceu o Cerro Porteño por 5-0. Desde lá, rapaziada, olha só, hein? Palmeiras e Atlético Mineiro nas quartas de final de 2022, 0-0. Palmeiras 2, Atlético Paranaense 2 na semifinal em 2022. Palmeiras e Atlético Mineiro novamente nas oitavas de 2023, 0-0. Palmeiras 0, Deportivo Pereira 0 nas quartas de final de 2023. Palmeiras 1, Boca Juniors 1 na semifinal de 2023. Palmeiras 2,
Botafogo 2 nas oitavas de 2024. E agora, recente, Palmeiras 0, Universitário 0 nas oitavas deste ano, oitavas de 2025. Esperamos que o Palmeiras, óbvio, o empate é nosso, né? O empate classifica, mas esperamos que o Palmeiras faça um grande jogo na quarta também e consiga a vitória contra o River Plate. Você tá confiante, torcedor palmeirense? Deixa a sua opinião aí nos comentários, tá certo? Bom, quero falar agora sobre essa aí do Gustavo Scarpa, né? Vocês viram essa dele postando aí uma foto com o Piquerez, colocando na legenda ali, bora ali. E aí bastou, né, pro torcedor palmeirense ficar agitado, pedindo a volta do jogador ao Verdão, né? Eu vi alguns comentários, vai buscar a Leila, vai buscar o Scarpa lá e tal, não sei o quê. Não tá bem lá no Atlético Mineiro, né? Não caiu nas graças da torcida. Aliás, não só ele, Dudu, Caio Paulista, Gabriel Menino, né? Os caras lá não tão bem não. E o torcedor palmeirense sugeriu aí, pedindo, né, a volta do Scarpa, ele junto com o Piquerez. O pessoal lembrou aí das temporadas que tiveram juntos, né, que ele vestiu a camisa do Verdão. Mas de fato, rapaziada, não tem nada. O Palmeiras hoje, né, ou até para a próxima temporada, não tem interesse no retorno do jogador. Hoje também nem daria, né, por conta aí do fechamento da janela. E particularmente, minha opinião, eu não vejo o Scarpa com espaço nesse time, de verdade, tá? Eu não vejo, né, nessa formação, né? Eu acho que também não enxergo o Scarpa encaixando nessa nova formação do Abel, que o Abel achou aí para a equipe. Sinceramente, tá? Não vejo mais, acho que o tempo dele já foi, então não... às vezes o pessoal fala, pô, vamos fazer uma campanha aí, Pedrão, fala aí e tal. Se depender de mim, cara, gostava muito do Scarpa, né, na época que ele vestiu a camisa do Palmeiras, é campeoníssimo, tá com o nome marcado na história do Verdão, mas acho que já foi, né, ali foi um encontro realmente de parceiros, amigos, né, que sempre foram e continuam sendo, Scarpa e Piquerez, mas creio aí que sem chance, né, de uma volta do Scarpa para o Verdão. Bom, eu vou ficando por aqui, agradeço a sua audiência em mais um vídeo, não esqueci de passar mais nada, mais tarde a gente volta, não esquece de deixar o like se você ainda não deixou, hypa nosso vídeo, comenta, se inscreva, compartilha, até mais, tamo junto e avante palestra. Palmeiras, o Zenit da Rússia demonstra interesse na contratação de Riquelme Felipe, atacante de 18 anos que vem se destacando pelo sub-20 do Palmeiras e que já soma participações no elenco profissional. O clube europeu sinalizou que deve formalizar uma proposta antes do fechamento da janela de transferências no país, marcado para esta quinta-feira. A diretoria alviverde, no entanto, estipulou valores altos para negociar sua joia da base. O Palmeiras pretende receber cerca de 15 milhões de euros, aproximadamente 95,8 milhões de reais na cotação atual, entre valores fixos e bônus por desempenho. Uma reunião entre representantes do atleta e dirigentes do clube paulista está prevista para avaliar os próximos passos diante da movimentação russa. Contratações Palmeiras. Enquanto a possibilidade da venda segue em discussão nos bastidores, a notícia repercutiu fortemente nas redes sociais. Parte da torcida alviverde sugeriu que o Palmeiras pudesse aproveitar o interesse do Zenit para tentar viabilizar uma troca envolvendo o meio-campista Gerson, ex-Flamengo, atualmente no elenco do clube de São Petersburgo. Faz uma troca pelo Gerson, todo mundo sai ganhando, escreveu um torcedor. Outro completou. Eles querem o Riquelme, Gerson tá querendo voltar ao Brasil, a conta fecha. A especulação ganhou espaço entre os palmeirenses, mas não passou de uma ideia levantada pela própria torcida. Nos bastidores não há qualquer negociação em andamento nesse formato. Nem Palmeiras, nem Zenit tratam a possibilidade de troca como real, e a operação segue restrita à repercussão nas redes sociais. Ainda assim, o interesse europeu em Riquelme Felipe reforça o prestígio das categorias de base alviverde, que seguem revelando jogadores valorizados no mercado internacional. Apaixonado por esporte desde sempre, Luiz Gustavo Marini transformou a paixão em profissão. Há mais de 10 anos, vive os bastidores do jornalismo esportivo, passando por portais e web rádios como comentarista, repórter, redator e produtor.
Hoje, segue firme no compromisso de contar histórias, analisar lances e compartilhar com o público tudo o que acontece dentro e fora dos gramados. E você, torcedor, o que acha da situação de Gerson? Deixe sua opinião nos comentários.